Olá, aluno do oitavo ano. Espero que você esteja bem. Então, nós vamos estar assistindo a videoaula de hoje referente à nossa primeira atividade diagnóstica de ciência. Atividade que vocês vão estar fazendo aí nessa semana, nesta quarta e quinta-feira. Então, vocês estão vendo aí o início da atividade. Eu vou estar explicando a vocês questão por questão, para poder ficar livre aí de qualquer dúvida. Mas é claro que, se mesmo assim as dúvidas persistirem, me procurem aí pelo nosso contato no grupo, no WhatsApp ou também pela plataforma, lá o Google Class, para vocês tirarem as dúvidas. Então, vocês vão estar fazendo essa atividade nessa semana, né? Alguns já pegaram na escola, outros estão pegando agora aí na plataforma, mas todos devem estar imprimindo essa atividade, né? No caso, quem pegou em casa, quem está fazendo em casa, ou então quem pegou na escola, né? Já vai estar impressa e entregando na próxima semana. Tá? Então, na próxima segunda-feira, vocês vão estar entregando essa atividade feita na escola. E automaticamente, quando vocês entregarem essa atividade, vocês vão estar também recebendo, né, pegando aí a segunda atividade diagnóstica, que também terá um vídeo como esse para explicar aí as questões. Ok? Então, tirada aí essas dúvidas, vamos estar agora fazendo questão por questão. Vou estar explicando cada uma delas para vocês. Então, todo esse assunto está relacionado ao que nós vimos no primeiro bimestre, no período que nós tivemos a aula presencial e logo no início das aulas à distância, né? Das aulas aqui pela internet. Então, no número 1 está pedindo assim: explique a teoria celular. A teoria celular, gente, está relacionada à formação dos seres vivos e a célula. Então, ela tem um parâmetro, né? Ela diz que todo ser vivo deve ser formado por células. Então, vocês vão estar aí pesquisando um pouquinho sobre essa teoria, vão estar aí se baseando um pouquinho no que eu falei e escrevendo, explicando o que essa teoria tem a propor. Número 2. Escreva as partes de uma célula eucarionte animal e as suas respectivas funções. Lembra que eu tenho a célula eucarionte vegetal e a célula eucarionte animal. Nós estamos estudando esse ano tudo relacionado ao corpo humano. Obviamente, eu estou falando da célula eucarionte animal. Então, vocês vão colocar lá as 3 partes da célula, né? Então, as 3 partezinhas escrevendo aí, e a função de cada uma delas. Então, por exemplo, membrana plasmática, a função da membrana. Então, vocês vão fazer isso para todas as outras partes da célula também. Vamos ver aqui o número 3. O número 3 está pedindo assim: os seres vivos podem ser unicelulares, formados por uma célula, ou pluricelulares, formados por várias células. Na lista, vocês estão vendo aí, cogumelo, ameba, pulga, bactéria, capim, mosquito. Vocês vão marcar apenas os que são unicelulares, ou seja, formados por uma célula. Então, vocês vão marcar somente eles. Pode haver mais de um, tá? Caso vocês perguntem. Vamos aí ao número 4. O número 4 é uma questão de relacione. Então, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda. Então, aqui eu tenho os tecidos, né? Todos esses tecidos aqui são tecidos conjuntivos e vocês vão relacionar aqui com a característica. Então, eu tenho adiposo, ósseo, cartilaginoso, sanguíneo. Então, um exemplo: tecido rico em sais de cálcio com função principal de sustentação. De que eu estou falando? Né? Estou falando aqui do tecido ósseo. Então, qual vai ser a minha resposta? B1, né? B porque o tecido ósseo é a letra B e 1 porque está se referindo aqui à justificativa 1. Então, aqui eu vou escrever B1 na resposta. E assim eu vou fazer com todos os outros itens. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então ao número 5. Escreva a ordem correta em que acontece a organização celular até formar um organismo humano. Então, essa questão aí é para relembrar mesmo. Né? Qual é a ordem correta aí da organização celular? Então, todo ser vivo começa a ser formado por uma célula e um conjunto de células forma o quê? Forma tecidos e um conjunto de tecidos. E assim vocês vão relembrando aí, colocando essa organização celular até chegar no organismo humano prontinho, formado. Tudo bem? Número 6. Diferencia os processos de divisão celular, mitose e meiose. Então, as nossas células, elas se reproduzem, né? Uma célula gera vários outros tipos de célula. Então, vocês vão explicar esse processo, né? Elas são geradas de 2 formas, ou por mitose ou por meiose. Lembre que um dos processos gera 2 células idênticas, o outro processo gera células germinativas, então tem uma relação com isso aí.
Expliquem aí mitose e meiose. Bem fácil, bem tranquilo aí de responder. Número 7. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos alimentos. Os alimentos são a principal fonte de energia para o corpo humano. Quais são os tipos de nutrientes que encontramos nos alimentos? Então aí é só para escrever o nutriente. Então eu estou falando lá de vitamina, lipídio, enfim, os nutrientes que nós podemos encontrar no alimento. Vocês vão escrever só eles, não precisa colocar característica. Na número 8, a gente já vai fazer o contrário. Eu já coloquei aí o alimento para vocês, então vocês irão responder que tipo de nutriente tem nele. Por exemplo, o macarrão, ele tem mais o que? Carboidrato, proteína, lipídio e vitamina. Laranja é o que? Carboidrato, proteína, lipídio e vitamina. Então vocês vão escrever aí qual nutriente que está mais relacionado a esse tipo de alimento. Número 9. Quais problemas uma alimentação desregulada, ou seja, uma alimentação completamente fora de ordem, fora de regra, como de tudo a hora que eu quiser, enfim, não tem controle, certo? Com falta ou excesso de calorias pode trazer ao corpo humano. Então, vocês vão pensar aí um pouquinho e responder, A alimentação desregulada, ela pode estar com excesso de caloria ou falta de caloria. Então, a gente pode comer muito e não se alimentar de grande quantidade de calorias, A comida tem uma caloria vazia. Então, vocês vão explicar aí o problema que isso pode trazer para o corpo humano. 10. Começando a falar agora sobre os sistemas, sendo que no nosso primeiro bimestre nós falamos sobre o sistema digestório. Para começar, qual é a principal função do sistema digestório? Lembrem que de todos os sistemas, o que eu peço que vocês tenham bastante atenção é em relação às funções. Então, eu não peço para decorar todos os órgãos e funções deles, mas no sistema em geral, vocês têm que saber a função. Então, aqui é escrever a função do sistema digestório e depois os órgãos que formam aí esse sistema, tá? Desde o início até o final. A sequência lá do tubo digestório. Número 11. Diferencie digestão química e mecânica. Bem fácil essa aí, Todas estão relacionadas ao processo digestório, só que em uma acontece uma coisa, na outra coisa, Bem óbvio isso aí. Então, vocês vão diferenciar as duas e aonde ocorre cada uma delas. 12. A gente vai estar falando aí sobre a água. Componente super importante aí, compõe mais de 70% do nosso corpo. Todas as nossas reações químicas do organismo acontecem envolvendo a água, então ela é muito necessária aí para a nossa vida. Então vocês vão explicar aí sobre a água, o que é a desidratação, tá? Então, como ela acontece, então explicando aí o que ela é. Na letra B, quais são as possíveis causas e sintomas relacionados a uma desidratação e o que devemos fazer para evitá-la? Então, número 12, para a gente pensar sobre a questão da ingestão de água, que é muito importante para a nossa sobrevivência. E aí a gente finaliza a nossa primeira atividade diagnóstica. Respondam, de preferência, a caneta, ok? Então, vocês vão ter tempo aí para pesquisar, assistir os vídeos de novo. Respondam a caneta e entreguem na escola na segunda-feira. Essa atividade diagnóstica é para verificar possíveis dúvidas em vocês, de que vocês tenham aí na matéria de ciências. Eu vou estar recolhendo e trazendo para corrigir. Boa atividade para vocês, Assistam novamente os vídeos caso as dúvidas surjam e não deixem de fazer as perguntas lá na plataforma e também pelo nosso grupo. Então, tchau, tchau, gente. Boa atividade.